Olá, pessoal! Vamos começar a nossa videoaula de hoje. Nossa realidade ainda continua a mesma, ainda precisamos de muitos cuidados, então a nossa videoaula hoje será sobre sistema respiratório. E o sistema respiratório é um sistema bem legal de aprender, porque nós também já temos assim algum contato com ele, já sabemos o que acontece quando o nariz está congestionado, já sabemos o que acontece quando nós temos aí um problema alérgico. Então, algumas coisas nós já temos contato, né? Então, fica um pouco mais fácil a gente se localizar a respeito do que nós iremos falar. Deixa eu colocar a câmera um pouquinho para cá. Então, nós vamos falar de sistema respiratório e nós vamos começar desde o nariz até que eu consiga chegar lá dentro do órgão que protege as porções respiratórias, que é o pulmão, ok? Então, nós vamos falar primeiro da sua composição. Olha só, do que é composto o meu sistema respiratório? De vias aéreas superiores, a parte de cima por onde o ar está entrando, tá? E vias aéreas inferiores, para onde esse ar tem que ir, para que um processo mais aguçado e de aproveitamento desse oxigênio aconteça. Então, nós temos vias aéreas superiores, nós temos vias aéreas inferiores. Olha só, vou colocar aqui para vocês. As vias aéreas superiores, elas são compostas pela parte do nosso nariz, tá? Pela parte da nossa cavidade oral, mesmo que... Ah, professora, mas eu já ouvi falar que não é certo respirar pelo nariz, respirar pela boca, né? Fazer a respiração pela boca. Realmente, quando nós fazemos aí uma inspiração, o certo seria que essa inspiração fosse pelo nariz. Por quê? Porque essa porção ela é apropriada para a entrada desse ar. O nariz tem pelinhos, que nós chamamos de cílios ou vibriças, que vão filtrar esse ar para que ele possa entrar da maneira adequada. A nossa boca não. Graças a Deus, a nossa boca não tem pelo, né? Não tem essas vibriças. Então, nós temos aí estruturas próprias para uma coisa e outras estruturas próprias para outra. Mas não é por conta de eu não ter o preparo pela boca para respiração que se o meu nariz estiver congestionado, eu vou deixar isso de lado. Né? Eu não vou parar de respirar porque eu não posso inspirar pela boca, tá? A boca ela é um órgão digestório que permite também a porção respiratória. Vocês vão entender por que direitinho. Nós temos, além do nariz, da boca envolvidos aí no início da respiração, que nós chamamos de vias aéreas superiores, a laringe e a faringe. Primeiro faringe, depois laringe. Então, o ar passa pelo nariz ou pela boca, cai na faringe, passa pela laringe e vai para onde? Vai começar a entrar nas vias aéreas inferiores. A traqueia, a metade dela ainda está em vias aéreas superiores, tá? Depois você já tem vias aéreas inferiores com essa outra metade da traqueia, com os brônquios, os bronquíolos e os sacos alveolares. Professora, e os pulmões? O pulmão é um órgão de revestimento dessas porções. Então, normalmente, nós falamos assim, eu tô com o meu pulmão cheio de ar. Isso é uma mentira. Nós estamos com os brônquios, com os bronquíolos, com os sacos alveolares cheios de ar. Se eu tiver ar dentro do meu pulmão, ele saiu dessas vias. E aí o que acontece? Vai me provocar dor, vai me provocar um outro tipo de coisa que não deveria acontecer, mas nós vamos ver um pouquinho mais para frente isso, tá? O nosso sistema respiratório, então, pode ser dividido por vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores, e eu posso dividir pela função. Ele tem uma função condutora de ar e uma função respiratória propriamente dita. Então, eu tenho órgãos que só estão conduzindo ar, nariz, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos. Só estão conduzindo o ar. Aí, os sacos alveolares e o movimento desse pulmão vão fazer com que a respiração, com que a troca de gases, com que o aproveitamento do oxigênio aconteça, tá? Então, aqui para vocês verem, tá? Nós temos aí o nosso sistema respiratório num todo. Né? Nós temos as vias aéreas superiores, então a cavidade nasal, a cavidade bucal ou oral, a faringe, aí você tem, né, a parte da laringe, a traqueia, tá? Tem a bifurcação dela em brônquios. Aí depois dos brônquios, o finalzinho, nós vamos ter os bronquíolos. E no final de cada bronquíolo, nós teremos os sacos alveolares, ok? Nós vamos falar um pouquinho dessa porção. Nós temos uma caixa torácica que protege esses órgãos torácicos, principalmente, né, os nossos pulmões e o nosso coração, tá? Que são órgãos aí que estão protegidos por essa porção. Essa caixa torácica, ela tem alguns limites.
né? Então, olha só, superiormente, até onde eu tenho caixa torácica e aonde não é mais, eu tenho as minhas clavículas. Para cima da clavícula, para cima do ossinho que forma a saboneteira, nós chamamos de pescoço. Para baixo, eu tenho já minha caixa torácica, minha cavidade torácica, tá? Aonde termina a minha caixa torácica? Num músculo chamado diafragma. Então, o limite inferior é o diafragma. Muito bem, superiormente eu tenho as clavículas, inferiormente eu tenho o diafragma. Nas laterais, eu tenho as minhas costelas fechando essa caixinha. Pensa que cavidade é igual uma caverna, é igual uma caixa, tá? Então, nas laterais, eu vou encontrar aí as minhas costelas, que são 12 pares de costelas, e vou encontrar na porção anterior um osso chamado externo, externo com S, tá? Vou até colocar aqui, acho que dá para ver os limites, olha só. Aqui está as suas clavículas, aqui está a porção de diafragma, a porção, né, que nós chamamos de costela. Esse aqui é o externo, ó, externo com S, porque é o nome do osso, tá? Esse osso anterior aqui do nosso tórax e posterior ao externo aqui bonitinho para que vocês vejam ele, né? E posteriormente nós temos, bom, esse aqui são os músculos que vão envolver toda a porção. Nós temos o músculo peitoral, os intercostais, né? Nós temos aí o serrátil, que vai proporcionar aí uma melhor maleabilidade e flexibilidade dessa região. Nós temos também, né, por que a minha caixa torácica é tão importante? Ela tem resistência para proteger os órgãos torácicos, mas ela tem uma certa flexibilidade. E essa flexibilidade, ela é dada, deixa eu voltar só um pouquinho aqui para vocês, ó. Ela é dada por essas cartilagens que nós chamamos de cartilagens costais, que é um tipo de membrana hialina que tem uma certa elasticidade. Ela é resistente, mas ela tem elasticidade, tá? Além de tudo isso, posteriormente nós temos o quê? As vértebras torácicas. Então, para limitar na parte posterior, nós temos os ossos, nós temos as vértebras da coluna torácica. Anteriormente, nós temos o externo. Nas laterais, as costelas. Na parte superior, nós temos as clavículas. Na parte inferior, nós temos o diafragma. Fechou a caixa que protege os meus pulmões, que protegem as vias aéreas inferiores, né, da minha respiração, além de proteger o meu coração, né, o timo e a artéria aorta, outras porções aí, tá? Nós vamos começar, então, o estudo do sistema respiratório pelas vias aéreas superiores, por onde o ar vai entrar, pelo nariz. E o nariz, ele tem o quê? Uma porção externa e uma porção interna. A porção externa do meu nariz, ela serve para revestir a cavidade nasal e para compor a nossa estética facial. Tá certo que algumas vezes essa estética não está muito composta, digamos assim, mas a gente pode melhorar hoje com a nossa tecnologia, né? Deu para perceber aqui, tá bom? Então, o nariz externo, ele é composto aí para revestir a cavidade nasal, né? Para formar essa porção introdutória do ar, tá? E vai ser composto anatomicamente por uma porção que nós chamamos de dorso do nariz, o ápice do nariz, que é a pontinha, tá? A base do nariz, que é essa parte que está acoplada com a face. Dorso, ápice e base. Professor, e as narinas? As narinas já fazem parte do meu nariz interno, tá? Internamente, nós temos aqui um vestíbulo nasal. Então, imaginem assim, se você enfiar o dedo aqui no seu nariz, tá? Você está enfiando o dedo por uma narina, você tem duas narinas. Cada porçãozinha por onde o seu dedo vai entrar, por onde o seu ar está entrando, eu chamo de vestíbulo nasal. E esse vestíbulo nasal, ele é composto por conchas nasais, tá? Ele tem uma cavidade ali dentro, né? Que tem as conchas nasais, que são conchas, né? Tenho duas que são ósseas e uma que é cartilaginosa, que vai promover uma turbulência do ar. Então, o ar vai passar, né? E não vai passar direto, ele vai ter uma turbulência para passar ali, para quê? Para manter um contato com a sua mucosa nasal. Esse contato com a mucosa nasal faz com que o seu ar entre em contato com essa vascularização intensa que nós temos ali dentro. E o sangue tem, né, nessa circulação, o sangue tem a temperatura do seu corpo. Quando o ar passa ali, tá, ele vai passar encostando nessa porção meio que aquecida e ele vai se aquecer também, por conta de estar em contato com a vascularização local. Mas, além disso, por conta das vibriças, que é uma outra porção dessa cavidade, né, dessa porção interna desse vestíbulo nasal, vai acontecer o quê?
eu vou ter a filtragem desse ar. Então, a minha cavidade nasal, ou o meu nariz interno, ele é composto para fazer a filtragem do ar e para fazer o aquecimento desse ar. Por quê? Porque ele tem uma turbulência do ar, né, dentro dessa cavidade, por conta das conchas nasais, tá? E pelo tempo que ele vai passar sofrendo essa turbulência, ele entra em contato com os vasos sanguíneos e se aquece. Ao mesmo tempo, esse contato faz com que ele entre em contato com as vibriças, que são os pelinhos, que vão filtrar qualquer impureza que tenha entrado em maior tamanho por este ar, tá bom? Então, por esta cavidade, né? Então, o ar vai passar aqui, ó, pela cavidade nasal, entra, sofre uma turbulência, é filtrado, é aquecido e vai descer para a próxima porção, que é conhecida como nasofaringe, aonde eu tenho a comunicação da minha faringe com o meu nariz. É nessa porção superior da cavidade nasal, quase no final, quando está passando para a nasofaringe, que nós temos uma mucosa mais, né, condensada, que nós chamamos de adenoide. E essa adenoide, nós já conhecemos ela do sistema linfático, né? Ela vai filtrar também impurezas, bactérias, vírus, qualquer coisa, fungos que passem ali, né? E vai tentar não permitir que isso penetre no seu sistema respiratório, tá? O ar passou pela nasofaringe. Professor, e quando eu respiro pela boca? Ele entra direto com impureza, com tudo pela sua orofaringe, que é a comunicação da boca com a faringe, e vai descer. E esse ar, então, passou da cavidade nasal, da cavidade oral, para o próximo órgão respiratório, de via aérea superior, que é a faringe. Então, a faringe é o quê? É um órgão tubomuscular, é um tubinho de músculo onde o ar só vai passar. Mas o que eu tenho na minha faringe? Eu tenho uma nasofaringe, que é a comunicação do nariz com a faringe. Então, o ar que entrou pelo nariz vai passar pela nasofaringe. O ar que entrou pela boca vai passar pela orofaringe. E a laringofaringe é a passagem final do ar pela faringe. Agora tem que entrar na laringe. E o que vai acontecer? Como a boca também é um condutor de bolo alimentar, é na laringofaringe que eu tenho um mecanismo que vai fazer a separação da comida e do ar. Tá? Então, o que eu tenho ali? Um mecanismo que eu chamo de mecanismo de tampa, tá? Então, primeiro, só para mostrar para vocês, ó, terminou o nariz, eu tenho nasofaringe, terminou a boca, eu tenho a orofaringe, e o final da minha faringe é a laringofaringe, onde eu separo o ar do bolo alimentar, tá? Então, olha aqui. Entrou pelo nariz o ar, entrou pela boca o ar. Aqui, nessa porção de laringofaringe, eu tenho um mecanismo de tampa que quando eu estou respirando, a tampinha vai levantar, né, e o ar vai passar direto para a minha laringe. Quando eu estou comendo, a tampinha fecha e o ar vai descer para a porção posterior, que é o meu esôfago. Passou ar, tem que ir para frente, na laringe. Passou comida, tem que ir para trás, que é a minha o meu esôfago, tá? Então, eu tenho um mecanismo de tampa nessa porção, olha só, aqui é a porção respiratória, aqui é a porção digestória. Então, quando passou aqui, ó, esse bolo alimentar tem que descer para cá, não pode entrar aqui. Então, eu tenho um mecanismo de tampa aqui, chamado glote e epiglote, tá? Essa é a faringe vista de frente, e aqui eu vou mostrar o mecanismo de tampa para vocês, olha só. Aqui tá a minha epiglote, a paredinha superior, aqui é a base da minha língua, então quando você está engolindo, o alimento vai passar por aqui, e aí o estímulo dessa mastigação e da deglutição faz o quê? Que o seu sistema nervoso entenda que você está comendo. Então a epiglote vai ser ativada e vai fechar esse buraco, que é o buraco da glote. Quando fecha, então imagina que tá assim, né? Ó, vamos fazer assim, tá assim, ó. Tá? Opa, tá assim. Fez assim, quando eu engolir, a minha epiglote tampa a minha glote e o meu alimento vai escorregar para o meu esôfago. Quando eu estou respirando, a minha glote vai ficar aberta e o ar vai passar por esse buraco para entrar na laringe, tá? Então, epiglote tampa a glote para o bolo alimentar passar. Glote está aberta para o ar passar para a laringe. A epiglote tampa a glote para o bolo alimentar descer para o esôfago. Muito bem, professora. Aqui estão as pregas vocais, muito bem. Aqui está a minha glote, muito bem. Entendi isso, meu ar vai passar por aí. E por que é tão perigoso quando falam assim, ah, fulano teve um edema de glote? Então, em qualquer coisa, isso pode acontecer por um processo alérgico. Então, eu posso ter um processo alérgico respiratório, posso ter um processo alérgico alimentar, posso ter um processo alérgico por estar passando algum
cosmético que quando entra em contato com a minha epiderme, né, ou quando é penetrado aí por essa epiderme, provoca uma reação alérgica e eu posso chegar a um edema de glote. Por que é tão perigoso? Porque se a minha glote tampar, se eu tiver um inchaço nessa região, o ar não vai passar. Lembra? O buraco tem que estar aberto para o ar passar. Se por um edema o buraco fechar, o ar não passa. Aí por isso que tem que ser feita a traqueostomia. Vou ter que furar mais embaixo para a pessoa poder respirar. E como a gente não quer que isso aconteça, vamos manter as alergias, os processos alérgicos longe dessa região. Por isso que também, quando você faz um exame, por exemplo, contrastado, né, que eles injetam um contraste por sua veia, né? O que vai acontecer? Se te der uma alergia, você começar a reclamar de coceira, né? Começar a ficar vermelha ou começar a sentir aquela queimação muito forte, diretamente eles vão vir e te fazer uma injeção, né, de um antialérgico. Né? Normalmente eles aplicam Fernegan, aveia, alguma coisa para que isso não chegue a um edema de glote, tá? Aí a sua laringe também é um órgão tubo muscular, mas ele é revestido por cartilagem, né? Anteriormente você vai enxergar a cartilagem cricoide, a cartilagem laríngea, né? Para proteger aí a sua tireoide, para proteger, né, a porção aonde essa glândula endócrina vai ser sustentada. Essa é a característica da laringe. O ar só vai passar pela sua laringe. Claro que a laringe também é um órgão que auxilia a fonação, então quando o ar passa, vai para a sua respiração, quando ele volta, as pregas vocais vibram e você vai conseguir tornar o seu som audível através da sua laringe, tá? Passou o ar pela laringe, ele vai entrar na traqueia. Essa traqueia ela é um órgão tubo cartilaginoso formado por anéisinhos justapostos em forma de U. Então, eu tenho um Uzinho aqui, tem um outro Uzinho aqui. O que eles fazem? Eles se justapõem. Eles vão formando um tubinho. Parece um pezinho de galinha mais oco, tá? Porque é cheio de cartilagem. Por isso que falam que é tão bom, né, tomar canja com o pescoço, porque a cartilagem vai ser liberada ali, na verdade, o colágeno, né, vai ser liberado, e aí a gente tem aí um processo alimentar, digamos que mais adequado, né, com colágeno também. Então, nós temos... o pé de galinha também? O pé de galinha também, para quem tem, né, coragem de comer aí pé de galinha, fazer o pé de galinha, ele é rico em colágeno, tá? Esses anéisinhos justapostos, então, formam um tubinho que vai conduzir o ar da traqueia para o brônquio. Só que, olha só, a traqueia ela tem que sofrer uma bifurcação, porque ela tem que levar ar, olha aqui, levar ar para o meu pulmão direito e levar ar para o meu pulmão esquerdo. Então, ela sofre uma bifurcação. E essa bifurcação da traqueia em dois brônquios é chamada de carina. A carina é a bifurcação da traqueia em brônquios, tá? Então, o ar vai passar da traqueia para os brônquios por, né, meio dessa bifurcação chamado carina, tá? Então, essa aqui é a sua traqueia, que tem os anéisinhos justapostos, tá? A bifurcação da traqueia chamada carina forma o brônquio principal direito, o brônquio principal esquerdo, tá? E aí nós temos, né, a nossa região de brônquios. E os brônquios vão fazer o quê? Os brônquios, eles se ramificam. E a primeira ramificação dele nós chamamos de árvore brônquica ou árvore da vida. Essa árvore brônquica ou árvore da vida é formada pelos brônquios fonte, pelos brônquios lobares e pelos brônquios segmentares, que formam como uma característica de árvore mesmo e vão conduzir esse ar direto para os bronquíolos, tá? Então, olha só, aqui é a sua traqueia, a carina, a bifurcação da carina em brônquios. Só que aí, ó, vão vir os outros brônquios, né? Os lobares e os segmentares. E olha como se você virar de cabeça para baixo, parece um tronco da árvore com seus galhos. Por isso, árvore brônquica ou árvore da vida, tá? Então, essa é a porçãozinha, brônquios principais, brônquios lobares, porque vão penetrar nos lobos, né? E os brônquios segmentares, porque vão formar o segmento mais distante aí para cair esse ar nos bronquíolos, tá? Olha só. Então, aqui você tem a traqueia, carina, brônquios fonte, brônquios, que nós chamamos de brônquios lobares, depois brônquios segmentares, e aí diversas ramificações em bronquíolos. Olha que coisa mais linda, né? A coloração dos brônquios, bronquíolos aqui, né? Que vão dar uma noção de quão grande é essas ramificações que nós temos. Vejam um brônquio normal,
por onde o ar vai passar, e vejam um brônquio inflamado, num bronquítico, por exemplo, né? Que vai ficar com o brônquio mais espesso, com catarro nessa porção, e olha a diferença, o tamanho do brônquio aqui, o tamanho do brônquio aqui. Então, a dificuldade do bronquítico para respirar, porque não tem espaço para esse ar passar, né? Olha só, um brônquio normal, um brônquio aí, né, de um asmático, de um bronquítico asmático. Olha só, tem catarro, tem inflamação, tá? Depois que o ar passou por toda aquela parte de sacos, de brônquios, de bronquíolos, que são, né, as porções menores dos brônquios, tá? Ele vai ter que chegar no saco alveolar. E o saco alveolar parece, olha só, um cachinho cheio de uvas. Esse saco alveolar, ele é amplamente vascularizado, porque é nele que vai ocorrer um processo chamado hematose, que é a troca de gases. Nós vimos que o sangue, ele é cheio de oxigênio quando ele vai para o corpo, né? Nós vimos que quando ele vai para o pulmão, esse sangue é cheio de gás carbônico. Mesmo sendo um sangue arterial, ele é cheio de gás carbônico. O coração impulsiona o sangue direto, né, para a artéria pulmonar e para a artéria aorta ao mesmo tempo, para fazer a grande e a pequena circulação. Na pequena circulação, o que vai acontecer? O sangue vai para o pulmão, mas ele vai rico em gás carbônico. Esse sangue que vem passando aqui, ó, pela minha artéria pulmonar, com gás carbônico, vai fazer com que o gás carbônico permeie ao saco alveolar ou alvéolo pulmonar, né? E o saco alveolar, por conta dessa pressão, por conta, né, desse gás entrando aqui, vai liberar o gás que entrou nele pela minha inspiração. Vai liberar para onde? Para a veia pulmonar. Então, agora a minha veia pulmonar ganhou oxigênio e minha artéria pulmonar se livrou do gás carbônico. O que eu vou fazer com esse gás carbônico que entrou aqui? Vou expirar o gás carbônico. Me livrei do gás carbônico, mas aproveitei o oxigênio. Esse processo de troca de gases nós chamamos de hematose, tá? Então, vejam como é amplo, né? E como é rico em vascularização os alvéolos pulmonares, tá? E aí nós temos o quê? Para proteger esse processo de hematose, para que esse ar chegue com oxigênio e para que eu tenha essa troca para poder liberar o gás carbônico, eu tenho que ter um revestimento. E o meu pulmão é o órgão que reveste os brônquios, os bronquíolos e os sacos alveolares e que auxilia essa pressão, né, e esse enchimento de ar aí, né, para que os meus brônquios consigam levar até os bronquíolos o ar e para que os bronquíolos levem até os sacos alveolares para que o processo de hematose aconteça. O pulmão, ele parece um cone, um grande cone, que tem uma base mais larga inferiormente, um ápice mais estreito superiormente. É dividido em 3 porções do lado direito, que nós temos o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior no pulmão direito. Mas como o meu pulmão esquerdo é menor do que o pulmão direito por conta do espaço que o coração toma, tá? Nós temos só 2 lobos do lado esquerdo, lobo superior, lobo inferior. Essa reentrância aqui em forma de C é a incisura cardíaca onde o meu coração está encaixado no meu pulmão, já que o coração se formou primeiro, né? Na verdade, quem se encaixa, quem se adequa aqui é o pulmão. Então, aqui você tem lobo superior, lobo inferior, a incisura cardíaca para encaixe desse pulmão, desse coração, tá? Aqui nós temos no final o diafragma, e aí, coloridinho para vocês verem, né, as porções aí anteriores, superiores, posteriores do nosso pulmão, tá? Aqui, para mostrar para vocês o pulmão e o seu revestimento. O revestimento pulmonar ele é chamado de pleura, já vou mostrar para vocês. Vejam a parte posterior, onde as vértebras e as costelas vão se encaixar para proteger esses lobos pulmonares. E nesse pulmão, nós temos também uma coisa chamada hilo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar nessa imagem aqui. Só vir até aqui. O hilo pulmonar, tá? Ele é a penetração das estruturas no pulmão. Então, está penetrando no pulmão um brônquio, está penetrando no pulmão artéria, está penetrando veia no pulmão, para fazer essa hematose. Essas porções que penetram no pulmão são chamadas de hilo pulmonar, tá? Então, o que é o hilo pulmonar? São as porções que penetram, que chegam e que saem no seu pulmão, como brônquio, artéria pulmonar, veia pulmonar.
formam o hilo pulmonar, tá? Vão penetrar aqui, ó. Essa penetração, né, vai formar o nosso hilo pulmonar e essa estrutura aqui é a estrutura que nós chamamos de incisura cardíaca, tá? O que a pleura é? Eu tentei mostrar ela aqui para vocês, né? Falei sobre o revestimento que ela proporciona aqui, né? Então, olha, essa membrana que reveste o pulmão, ela é chamada de pleura. E o que essa pleura é? É uma membrana serosa que produz um pouquinho de líquido para lubrificar a região, tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá para olhar para vocês de frente, né? Então, essa pleura, que é a membrana que reveste o pulmão, ela tem um líquido entre elas, né? Que vai lubrificar de uma forma adequada esse movimento inspiratório e expiratório o tempo todo para que não tenha atrito do pulmão com os músculos, nem com o coração, nem com as costelas, tá? Essa pleura, que é essa membrana, ela é dividida em dois folhetos. A pleura, que nós chamamos de parietal, que está encostada na parede do tórax, e a pleura visceral, que está encostada no seu pulmão. Só que entre a pleura parietal e a pleura visceral tem um pedacinho, um espaço, que é chamado de cavidade pleural. Essa cavidade pleural tem o líquido pleural que vai manter a complacência dessas duas pleuras e esse movimento tranquilo e adequado, tá? Vou tentar mostrar aqui para vocês. Olha só. Aqui, né, ó. Cadê minha seta? Aqui, ó. Essa é a pleura que nós chamamos de pleura visceral. Tá encostada na víscera, no órgão. Essa é a pleura parietal. E esse líquido azulzinho aqui, ó, é o líquido pleural, tá? Líquido pleural que vai manter essas estruturas distantes. Então, olha só. Aqui está a cavidade pleural, aqui está seu pulmão. Então, olha só. Aqui é a pleura visceral, pleura parietal, cavidade pleural com líquido pleural, tá? Só para mostrar a característica úmida dela, dessa pleura encostadinha no seu pulmão, tá? Olha só, em uma imagem radiológica, nós enxergamos o ar entrando no pulmão, que é esse preto aqui, a área cardíaca. Essas estruturas mais densas aqui é o hilo pulmonar, né? As estruturas que penetraram no seu pulmão. Olha, dá para ver as costelas. Olha só, ápice do pulmão, base do pulmão. Olha o diafragma que eu falei para vocês, que é o músculo pulmonar. Professora, por que o diafragma do lado esquerdo está mais baixo do que do lado direito? Porque o fígado é muito grande. E o fígado promove o quê? Uma elevação desse diafragma. Olha a área cardíaca que bonitinho, como aparece direitinho. E essa aqui é a incisura cardíaca que permitiu que o pulmão se encaixasse aqui, tá? Aqui dá para ver, ó, o tronquinho da aorta. É o pedaço da aorta que recebe bastante sangue para separar esse sangue para membro superior, para cabeça e para toda a parte de tórax e abdômen, tá? Então, só para que vocês vejam, olha só uma imagem torácica aí, né? Mas sem aqueles detalhes, sem as separações. Olha o hilo pulmonar aqui. Aqui a aorta, né? Que nós chamamos de botão aórtico. Veja o coração, diafragma da paciente. Por quê? Porque eu consigo ver o contorno mamário aqui, ó. E esse contorno da mama, né, faz com que eu entenda que eu tenho uma mulher aqui. Aqui o ar passando pela traqueiazinha, olha as clavículas limitando aí a porção superior do seu pulmão, ápice base de pulmão, né? Para vocês terem uma ideia, as costelinhas aqui, né, sendo todas aí demonstradas, tá? Então, para que vocês entendam sobre a anatomia respiratória, né, nós temos tudo isso, né, do nariz até os sacos alveolares, e depois um pulmão, que é o órgão de revestimento. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Depois nós voltamos para mais esclarecimentos sobre toda essa hematose, né, sobre como acontece essa imagem, como ela pode ser visualizada e vislumbrada, e sobre qualquer dúvida das estruturas, né, respiratórias. Um beijo para vocês, muita prudência, continuem se cuidando, né? Nós ainda estamos num período crítico. Saudade de vocês, tenham um ótimo dia, uma ótima semana e até breve.